Vamos lá então, Ezequiel capítulo 40. Eu convido você a acompanhar com a gente, pega a sua Bíblia e vamos lá. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele me levou para lá. Em visões de Deus, ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem e preste atenção a tudo que vou mostrar a você, pois para isso você foi trazido aqui. Conte à nação de Israel tudo o que você vai ver. Então vamos só chamar atenção nessa introdução, tá? Primeiro, em que período era? Está dizendo que era no 25º ano do exílio, ou seja, fazia 25 anos que eles tinham sido levados ao exílio. Quantos anos exatamente da queda da cidade ou de Jerusalém? 14 anos após. O que acontece? Uma visão. Então Deus leva Ezequiel em visão. Tá? A mão dele estava sobre ele, né? Tal qual foi na visão dos ossos secos, né? Exatamente. Mesma coisa, a mão do Senhor que leva ele até ali, leva ele em visão, para onde? Diz que para um alto monte, e de lá ele visualizava o que? Alguns prédios que tinha aparência de uma cidade, ok? Tá? Fala aqui, lá, ó, versos 3, ele me levou para lá e eu vi um homem que parecia de bronze, tá? Uma visão, gente, mas naquela época, um moreno. Um moreno, um homem de bronze, gente, um moreno, tá? Então aí, um moreno, né? Ele estava junto à entrada e agora então com uma corda de medir, ou seja, vai começar a detalhar esta visão, ok? E uma vara de medir, perdão, uma corda de linho, uma vara de medir, tá? E ele diz o que para Ezequiel? Filho do homem, fixe os olhos e procure ouvir bem, ou seja, observe e ouça bem, preste muita atenção. Tudo que eu vou mostrar para você, porque para isso você foi trazido aqui. E conte as nações de Israel, ou seja, você vai transferir isso, vai passar isso para frente. Gente, então nada mais é que Deus manda um anjo, cor de bronze ou moreno, bronzeado, né, para falar e mostrar com uma medida, né? Ou seja, com uma vara de medir, ele vai estar mostrando os tempos. Então, basicamente, nós vamos falar agora 40 versículos, praticamente, só sobre o tempo, vários detalhes, porta e tal. Não vai fazer muito sentido, por isso que para você que eu vou ir mostrando algumas imagens enquanto a pastora vai lendo, para você poder ir vendo e contemplando algumas imagens do que seria isso. Agora, mais do que saber, né, conseguir visualizar, é o que significa isso. Então, a partir de hoje, capítulo 40 até o 48, que é o final, nós vamos ver a figura desse templo e o que significa isso para o povo de Deus. Vamos lá então. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O comprimento da vara de medir na mão do homem era de 6 medidas longas, cada uma com meio metro. Ele mediu o muro, que tinha 3 metros de espessura e 3 de altura. Depois ele foi até a porta que dá para o oriente, subiu seus degraus e mediu a soleira da porta, que tinha 3 metros de extensão. As salas dos guardas tinham 3 metros de comprimento e 3 metros de largura, e as paredes entre elas tinham 2,5 metros de espessura. A soleira da porta, junto ao pórtico de fronte do templo, tinha 3 metros de extensão. Depois, ele mediu o pórtico, que tinha 4 metros de extensão, e seus batentes tinham 1 metro de espessura. O pórtico estava voltado para o templo. Da porta oriental para dentro havia 3 salas de cada lado. As 3 tinham as mesmas medidas e as faces das paredes salientes de cada lado tinham as mesmas medidas. A seguir, ele mediu a largura da porta entrada, era de 5 metros e seu comprimento era de 6,5 metros. De frente de cada sala havia um muro de meio metro de altura e os nichos eram quadrados com 3 metros em cada lado. Depois, ele mediu a entrada a partir do alto da parede do fundo de uma sala até o alto da sala oposta. A distância era de 12,5 metros da abertura de um parapeito até a abertura do parapeito oposto. E mediu ao longo das faces das paredes salientes por toda a parte interna da entrada, eram 30 metros. A medida era até o pórtico que dá para o pátio. A distância desde a entrada da porta até a extremidade do seu pórtico era de 25 metros. As salas e as paredes salientes dentro da entrada eram guarnecidas de estreitas aberturas com parapeito ao redor, como o pórtico. As aberturas que o circundavam davam para a parte interna. As faces das paredes salientes eram decoradas com tamareiras. Pode continuar, pastor? Pode continuar. Depois ele me levou ao pátio externo. Ali eu vi alguns quartos e um piso que havia sido construído ao redor de todo o pátio. Nele havia 30 quartos ao longo de todo o piso.
Este era adjacente às laterais das entradas, sua largura era igual ao comprimento, esse era o piso inferior. A seguir, ele mediu a distância da parte interna da entrada inferior até a parte externa do pátio interno, o que deu 50 metros, tanto do lado leste como no lado norte. Mediu depois o comprimento e a largura da porta que dá para o norte e para o pátio externo. Seus compartimentos, 3 de cada lado, suas paredes salientes, seu pórtico, tinham a mesma medida dos compartimentos da primeira entrada. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Suas aberturas, seu pórtico e sua decoração com tamareiras tinham as mesmas medidas da porta que dava para o oriente. 7 degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma porta que abria o pátio interno e que dava para a porta norte, como também uma que dava para a porta leste. Ele mediu de uma porta que lhe ficava oposta a uns 50 metros. Depois ele me levou para o lado sul e eu vi uma porta que dava para o sul. Ele mediu seus batentes, seu pórtico, eles tinham as mesmas medidas das outras portas. A entrada e o pórtico tinham aberturas estreitas ao seu redor, como as aberturas das outras. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. 7 degraus subiam até ela e o seu pórtico ficava no lado oposto a eles. Havia uma decoração de tamareiras nas faces das paredes salientes em cada lado. No pátio interno também tinha uma porta que dava para o sul e ele mediu desde essa porta até a porta externa no lado sul. Eram 50 metros. A seguir, ele me levou ao pátio interno pela porta sul e mediu a porta sul. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham aberturas ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Os pórticos das entradas ao redor do pátio interno tinham 12 metros e meio de largura e 2 metros e meio de extensão. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam seus batentes e 8 degraus subiam até a porta. Depois ele me levou ao pátio interno. No lado leste mediu a entrada. Suas medidas eram iguais às outras. Suas salas, suas paredes salientes e seu pórtico tinham as mesmas medidas dos outros. A entrada e seu pórtico tinham abertura ao seu redor. Tinham 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em cada lado e 8 degraus subiam até ela. Depois ele me levou à porta norte e mediu. Suas medidas eram iguais às outras. Como também a medida de suas salas, suas paredes salientes, seu pórtico tinha abertura ao seu redor. Tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura. Seu pórtico dava para o pátio externo. Tamareiras decoravam os batentes em ambos lados e 8 degraus subiam até ela. Um quarto com sua entrada ficava junto do pórtico de cada uma das entradas internas, onde os holocaustos eram lavados. No pórtico da entrada havia 2 mesas de cada lado, em que os holocaustos, ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa eram abatidos. Junto à parede externa do pórtico da entrada, perto dos degraus da porta norte, ficavam 2 mesas, e do outro lado dos degraus havia 2 mesas. Havia, pois, 4 mesas no lado da entrada e 4 no outro, onde os sacrifícios eram abatidos. Eram 8 mesas ao todo. Também havia 4 mesas de pedra lavrada para os holocaustos, cada uma com 75 centímetros de comprimento e de largura e 50 centímetros de altura. Nelas, ganchos de 2 pontas, cada um com 4 dedos de comprimento, estavam presos à parede em toda a sua extensão. As mesas destinavam-se à carne das ofertas. Dentro do pátio interno havia 2 quartos antes da porta interna. Um ficava ao lado da porta norte, que dava para o sul, e o outro lado da porta sul, que dava para o norte. Ele me disse: o quarto que dá para o sul é para os sacerdotes encarregados do templo, e o quarto que dá para o norte é para os sacerdotes encarregados do altar. São eles os filhos de Zadok, os únicos levitas que podem aproximar-se do Senhor para ministrar diante dele. Depois ele mediu o pátio, era quadrado, medindo 50 metros de comprimento e 50 de largura, e o altar ficava em frente do templo. A seguir, levou-me ao pórtico do templo e mediu os seus batentes. Eles tinham 2 metros e meio de largura em ambos os lados. A largura da entrada era de 7 metros, suas paredes salientes tinham 1,5 metro de largura em cada lado. O pórtico tinha 10 metros de largura e 6 metros da frente aos fundos. Havia um lance de escadas que dava acesso a ele e 3 colunas em cada lado dos batentes. Ok, aqui mais uma. Enquanto você foi ouvindo aí, o pastor foi mostrando imagens, né? Tentando mostrar algumas imagens. Algumas imagens. Então, é claro, são projeções, são apenas, né, alguns esqueminhas. Você vê que eu acho que Deus gosta de tamareira, né? Gosta. E quem que não gosta? Para quem já comeu uma tâmara sabe que é deliciosa. Mas então, Cris, o que eu quero chamar a sua atenção? Assim, há um capítulo que fala só sobre as medidas desse templo,
tá? Se você for ver o tema aqui na palavra do Senhor, do capítulo, ele vai começar aqui, deixa eu ver, ó, o novo templo, é um tema, um subtítulo, né, que tem aqui no capítulo 40, um novo templo. Por quê? Já haviam passados, né, o templo de Salomão, o templo de Herodes, daí o templo foi destruído. Hoje não existe templo lá em Israel, conforme, né, essa estrutura original. Hoje lá ali no Monte Moriá existe hoje uma sinagoga, né? É a sinagoga lá de Omar, tá? Onde todo mundo fala que vai ser destruída para construir um novo templo, enfim. Ainda que essas medidas que ele passa aqui nessa visão não caberia ali quem já esteve naquela região ali, não caberia algo muito grande, algo muito gigantesco, pode-se dizer assim. Mas a ideia desse templo é o seguinte, né? Em nenhum momento fala que é uma cidade, fala que é um templo, tá? A ideia do templo, ela correlaciona ao quê? Ao tabernáculo, que significava o quê? Um ambiente de Deus no meio do seu povo, onde Deus habita no meio do seu povo. Então aqui é como um novo templo onde Deus, né, é o centro de todo o seu povo, habita no meio do seu povo, cheio de detalhes, cheio de minúcias, tá? Então, assim, por isso que eu falo assim, o tema, talvez, desse capítulo seria, tá? Um novo templo para um novo tempo, para um templo perfeito para um povo perfeito, a uma eternidade totalmente perfeita, no nome do Senhor. Então você vai ver capítulo 40, amanhã a gente continua falando um pouquinho mais de detalhes, capítulo 41, depois você vai ver que vai vir falando mais e mais, cada vez abrindo mais o significado desse tema. Então não quero dar muito spoiler aqui, tá bom? E é isso, gente. Hoje ficamos por aqui, né? Que Deus abençoe vocês, uma ótima sexta-feira. Deixa eu falar uma coisa pra